quando a gente. Bom dia, né? Então, agora que está na gravação, sejam bem-vindos. Então, dando seguimento à análise descritiva de dados, a gente falou muito de análise descritiva de variável numérica, falamos um pouquinho de categórica, mas tem um tipo de variável que hoje eu queria aproveitar o horário que a gente ganhou para trabalhar com vocês, que é a variável mista. Né? Não sei se vocês lembram que a variável mista é aquela variável que normalmente a gente trabalha como sobrevida, em estudos de sobrevida. Então, existe uma forma muito própria da gente descrever uma variável mista. Se vocês pararem para pensar, a variável mista é aquela que você tem um tempo, você vai acompanhando o indivíduo na pesquisa por um tempo, e depois você vai saber se ele teve o evento ou não. O nome é sobrevida porque a maioria das vezes é usado para ver mortalidade, mas pode ser recaída, etc. Né? Tanto que eu ensinei a vocês para reconhecer uma variável mista, ela vai aparecer assim, tempo até. Aí vamos botar aqui morte. E aí você vai, numa tabelinha, colocar o tempo e vai dizer se o paciente teve o evento, morreu ou não. Qual é o grande X da questão? Na vida real, a gente consegue muitas vezes definir quando o paciente tem um evento. Só que o estudo ele para. Né? Em algum momento o estudo ele para. Vamos supor que você vai estudar 2 anos. Então, por exemplo, você vai acompanhar todo mundo 2 anos. Vamos supor que você começa um estudo com 100 pacientes e vai acompanhar por 2 anos. Ao longo desses 2 anos, alguns pacientes vão definitivamente ter o evento e você vai conseguir saber. Vamos supor a morte. Alguns pacientes vão chegar até 2 anos sem ter o evento, só que você só sabe que ele não morreu até 2 anos. No outro dia ele pode morrer, só que ele saiu do estudo. Então, na verdade, quando você está querendo calcular risco de sobrevida baseado no tempo, você tem um grande limitador, é que muito paciente você não vai saber o que aconteceu com ele depois que o estudo acaba. Você sabe o que acontece com ele até a data do estudo. Então, aqueles pacientes que morreram dentro do estudo ou tiveram o evento, eu vou falar sempre morte, porque mortalidade é fácil a gente entender. Mas o evento pode ser, eu vou até mostrar um exemplo para vocês que é recaída, né? Você começa a tratar um câncer e entra em remissão e a partir daí você vê o tempo que a pessoa demorou para progredir. E enquanto você está acompanhando o paciente, você sabe definir se ele teve a recaída ou não. Mas depois você para de acompanhar o paciente, você não sabe o que é que aconteceu com ele, né? Você, dentro do estudo, ele pode ter morrido no outro dia do evento. O câncer pode ter recaído. Você terminou o estudo no dia 31 de janeiro, no dia 1 de fevereiro ele pode ter recaído, só que isso não vai entrar nos seus dados. Então, você acompanha o paciente e sabe o que acontece com ele até um determinado momento do tempo, da existência dele. Certo? E para isso, para a gente poder analisar e calcular as sobrevidas, a gente precisa de uma técnica estatística específica, que eu vou mostrar para vocês como a gente calcula. Eu vou fazer um exemplo na mão e depois vou abrir o software para vocês verem como é muito fácil. Outro exemplo, vamos supor que desses 100 pacientes, no meio do caminho, teve um paciente que eu acompanhei até 1 ano, joia? E depois de 1 ano eu não tive mais notícia dele. Ele desapareceu, eu não consegui mais contato, ele não voltou na clínica. Eu não sei se ele está vivo, se está morto, se foi para Israel. Tem até uma música muito clássica, brega, faz Sara, onde é que você se esconde? Então, não sei, o paciente sumiu. Eu simplesmente perdi essa informação. Eu sei dizer que ele estava vivo até 1 ano, mas eu não sei o que aconteceu depois desse 1 ano. Então, eu consigo, através de uma estatística chamada de Kaplan-Meier, que eu vou colocar para vocês, agregar essa informação de que pelo menos esse cara viveu até 1 ano. Joia?
eu não consigo agregar essa informação depois desse 1 ano, porque eu não sei o que aconteceu. Eu não posso assumir que ele está vivo ou morto, eu não sei. Mas eu posso ter a certeza que ele viveu até 1 ano. Pode ser que com 1 ano e meio, no caso aqui 18 meses, 3 pacientes tiraram o consentimento do estudo. Então, para participar de um estudo, você tem que assinar um termo de consentimento. O cara se irritou, está de saco cheio, não quer ir mais na clínica, ele disse, não quero mais participar do estudo. Então, ele só participa desse estudo até 18 meses. O que acontece com ele depois não entra mais nesses dados. Né? É antiético entrar, ele tirou o consentimento. Então, você sabe, por exemplo, que até 18 meses ele viveu, joia? Porém, contudo, entretanto, você não sabe o que aconteceu depois. Você pode até saber, né, por curiosidade, coincidência, você saber, mas você não pode colocar. Se ele tirou o consentimento, acabou, isso não entra nos seus dados. Então, a estatística de Kaplan-Meier, que no final a gente vai calcular e vai transformar num gráfico, ela é uma forma muito fácil de você usar esses dados, porque nós temos dois tipos de dados na estatística de Kaplan-Meier. Ou aconteceu o evento, e vocês vão ver como a gente vai calcular. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu queria que alguém... Henrique, você está me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Pronto, você vai ser... Eu vou pedir, se você não tiver pelado ou em situações, se você puder ligar a câmera. Você vai ser o meu assessor hoje. Você vai ser o homem do cálculo, tá bom? Para a gente calcular bem direitinho. Certo? Eu já assisti uma aula todinha sentada no banheiro. Então, eu sei como, às vezes, a câmera a gente não consegue ligar obrigatoriamente o microfone, enfim. Mas, Henrique, está de boa, você vai ser o meu calculador. Então, o que é que acontece com a estatística de Kaplan-Meier, que eu já vou colocar o nome aqui. Né? Nós temos certeza de que o paciente teve o evento, certo? Ou seja, ele teve o evento. No evento aqui eu vou chamar morte. E todo mundo que a gente não sabe se teve o evento, nós vamos dizer que são dados censurados. O que é um dado censurado? É um dado que eu sei que ele, até determinado ponto do tempo, ele não teve o evento, certo? Então, todo paciente que não teve o evento, a gente chama de dado censurado. Vocês vão ver como a gente vai calcular isso bem direitinho. São das coisas mais bonitas em estatísticas, eu acho, a análise de sobrevida. Esse dado censurado, ele pode acontecer na prática por 2 motivos. O estudo acabou, fim do estudo. Então, quando terminou o estudo, se você programou estudar por 2 anos, ao fim do estudo, todo mundo que está vivo ao fim do estudo é um dado censurado, porque o estudo acabou. Você sabe que ele está vivo até 2 anos e acabou. É um dado censurado, mas é um censurado esperado. Né? Você espera. E você pode ter um dado censurado, na maioria das vezes, por perda de segmento. Ou seja, ao longo do estudo, o paciente, você perdeu o segmento, e aí esse dado é censurado, de forma que você só tem informação daquele paciente de que ele não teve o evento até determinado ponto no meio do estudo. Todo mundo conseguiu captar esses dois conceitos? Tá claro? Acho que sim, professor. Pronto. Então, vamos calcular aqui uma estatística de Kaplan-Meier bem simplória, só para vocês verem na hora que eu botar no software, que é o que ele vai fazer. Ele vai calcular, no final a gente vai ter 2 parâmetros que eu vou transformar aqui toscamente para vocês no quadro branco, porém, contudo, entretanto, a gente vai ver que ele vai nos dar isso bem mais fácil. Então, vamos imaginar um estudo, que eu vou começar com 100 pacientes, com mieloma múltiplo refratário, submetidos a um anticorpo monoclonal anti-CD 138, que eu vou chamar aqui como uma molécula nova, um tratamento assim impactante, fundamental,
o botelizumab. Certo? Botelizumab. E vamos ver a sobrevida desses pacientes. Eu vou terminar meu estudo em 1 ano, só para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma tabelinha. Aqui eu vou botar o momento do estudo, é o tempo. Aqui eu vou botar números em risco. Aqui eu vou botar probabilidade do evento acontecer, ou seja, de morrer. E probabilidade de viver, que é o inverso do evento, né? Que no caso vai ser 1 menos o evento. Perfeito? Então vamos lá, só para vocês entenderem. No tempo zero do estudo, ou seja, o estudo está começando, quantos pacientes estão vivos e estão em risco de morrer? Comecei a estudar agora. Teoricamente está todo mundo vivo. Os 100. Os 100, 100. muito bem. Quantos morreram? Então comecei a estudar agora. Nenhum. Zero. Zero, tem os 100. Perfeito. Então, se a probabilidade de morrer foi 0, qual é a probabilidade de estar vivo nesse tempo aqui? 100%. 100%. 100%. Aí eu vou transformar só num número inteiro 1, que depois a gente vai fazer a conta. Então, aí aqui vem 1. Aí vamos supor que eu estou contando 1 ano, mas aí eu vou fazer em pedaços de meses. Com 1 mês, todo mundo anota. Com 1 mês do evento, o que é que acontece? Morreu 4 pacientes. Eu consegui acompanhar todos os 100, morreram 4. Em 1 mês, 4 morreram. Então, quando eu vou fechar com 1 mês e chego a essa conclusão, quantos pacientes estavam em risco de morrer antes de eu chegar nesse momento? Antes era 100. Muito bem. Então, porque é o seguinte, vocês vão ver que a gente sempre quebra por momento. Então, quando eu chego no momento de 1 mês, os 100 pacientes estavam em risco de desenvolver o evento. Perfeito? Então, 100. Quantos, na verdade, morreram? 4. 4. Então, qual é a probabilidade da pessoa morrer nesse momento? Vai ser 4%. 4%. Qual é a probabilidade de estar vivo? 96. Aí, vocês concordam que para eu sobreviver no segundo momento, eu tenho que sobreviver ao primeiro momento? Se eu morrer no primeiro momento, eu não tenho como chegar vivo no segundo. Todo mundo compreende? Então, eu vou colocar aqui como probabilidade final. Qual é a probabilidade final de uma pessoa submetida a esse tratamento estar viva após 1 mês de tratamento? Eu vou pegar este e multiplicar por esse. É uma probabilidade condicional. Para eu estar vivo no segundo momento, eu tenho que ter sobrevivido ao primeiro momento. Todo mundo compreendeu? Então, quanto é 1 vezes 0,96? 0,96. Perfeito. Agora, Henrique, você vai... Já fiz minha contribuição, professor. Não, mas ainda tem conta aqui. Vamos supor agora que eu vou pular de 1 para 3 meses. Sobraram quantos pacientes depois que morreram 4? 96. 96. Mas vamos imaginar que eu perdi 10 pacientes desapareceram do mapa. Quando o próximo momento que eu fui ver quantos morreram, que foi com 3 meses, que na verdade eu só faço esses cálculos quando morre alguém. Enquanto não morre ninguém, você deixa quieto. Com 3 meses morreram 8 pessoas. Anota aí, Henrique. Morreram 8 pessoas com 3 meses. Só que 10 eu perdi totalmente. Nesses 3 meses, 10 pacientes
desapareceram. Eu não tenho certeza se eles morreram. Eles simplesmente deixaram de vir à clínica. São do interior, enfim. Sabe Jesus o que aconteceu com eles. Então, eu tinha 96 pacientes que sobraram vivos, mas quando chega no momento terceiro de 3 meses, que eu tenho certeza que morreram 8, 10, na verdade, desapareceram do mapa. Então, em vez de trazer 96 para cá, quantos pacientes realmente eu tenho dados para poder calcular o cálculo da probabilidade? Eu tinha 96. 90, não? Não, eu tinha 96. 78. 86. Não, veja bem, eu tinha 96. 10 sumiram, eu não sei o que aconteceu. Eu tenho dados reais de quantos pacientes? 86. 86. Muito bem. Então, quando chega aqui, olha o que um dado censurado faz. Ele diminui esse denominador das pessoas em risco. Eu tenho 86. Quantas morreram? De fato. 8. Mais 8, né? Então, Professor, a probabilidade de morrer vai ser 8. professor? 8 dividido por 86. São 8 que eu sei que morreram, com 86 que estavam em risco de morrer, que são os que eu tenho certeza que do segmento. 10 eu não tenho, mas, infelizmente, perdeu-se. Quanto é que dá esse valor aqui, Henrique? Sabiam porque a gente excluiu os primeiros que morreram, já que eles também são dados, né? Não, os que morreram não estão mais em risco de morrer, né? Ah, Lembra que entendi. é em risco de morrer. Quem já morreu não está mais em risco de morrer. O professor Henrique disse que travou. Não consegue falar. Certo? Mas Daniele ele mandou aí É no chat. 0,093. Pronto. Então, 0. Não deve ser 0,093. 0,09. É. Então, vou botar 0,09, fica mais fácil. Então, Tá. 1 menos 0, no caso, daria 9%. Aqui seria quanto? 81%. Concordam? Aliás, 91%. Porque se a probabilidade de morrer com 3 meses é 9%, a probabilidade de estar vivo é quanto? 91%. Perfeito. Só que para a pessoa viver até o momento 3, ela tem que ter vivido até o momento 1, até o momento 2 e chegado no momento 3. Então, qual é a probabilidade final de estar vivo no momento 3? Aí a gente vai multiplicar agora esse 0,96 por 0,91. Né? São probabilidades condicionais. Eu tenho que ter sobrevivido ao primeiro momento, ao segundo e ao terceiro. Para eu estar vivo no 0,87. terceiro... 0 quanto? 87. Perfeito. Professor, eu tenho uma pergunta. Manda. Por que que, por exemplo, por que que quando a gente começou tinha 96 vivos, né? Depois de um mês. Não foi isso? Certo, 4 certo. pessoas tinham morrido. Por que que a gente não tira primeiro as 8 pessoas que morreram? Aí vai ficar 88. Aí só que você perdeu dados de 10 pacientes. Então ficaria 78. Aí, por que que eu tenho que seguir essa ordem? Primeiro de tirar as pessoas que saíram. Enfim, não sei se deu para entender. Entendi. Porque Porque como é a que a conta gente dá calcula? diferente. Vamos lá. Não, como é que a gente calcula uma probabilidade? Aí é o cálculo geral de uma probabilidade. Você lembra? Qual que é a probabilidade? É o número de eventos possíveis dividido pelo espaço amostral. O que acontece que muda é que se 8 morreram, é o número de eventos possíveis. Só que eles estão no espaço amostral, porque se eu tiro eles do espaço amostral, eu não tenho como calcular a probabilidade deles morrerem. Eles estavam lá, eu tenho um dado deles. Então, dos 96 pacientes, esses 8 que morreram, eles estão lá. Eu tenho um dado, eles morreram. Eu quero saber a probabilidade dele morrer. O que eu não tenho é os dados dos 10 que eu perdi. Como eu não sei o que aconteceu com esses 10, eles não podem estar no espaço amostral, porque eu não sei se eles morreram ou não. Eu não tenho como assumir que eles tiveram ou não o evento. É como você me perguntar qual é a probabilidade de quando eu jogar um dado, sair o número 5. Me responde. Que é bem fácil. 6 em 5. Não, de sair 5 o em número... 6. Não, qual é a probabilidade de sair o número 5? 1 em 6. 1 em 6. Mas se você tirar o 5 do espaço amostral, por que vai sair o número 5?
Ah, entendi. Tá Eu certo? entendi agora, eu entendi. Foi É? como o senhor falou, você tem o dado das 10 pessoas, das 8 pessoas que morreram, mas elas continuam no espaço amostral. Isso, exatamente. Entendi, eu entendi agora. Obrigada. O que eu não tenho é o dado das 10 pessoas que sumiram do mapa. Entendi. Aí elas saem automaticamente do espaço amostral, né? Exato, porque como elas não podem, no meu cálculo, eu não tenho como saber se elas morreram ou não, então elas não são. O evento, na verdade, não é possível de ser calculado para essas 10 pessoas. Entendi. Obrigada, professor. Obrigada a Ô, você. professor, Eu, diante dessa dúvida aí de Paloma, eu fiquei sem entender uma coisa. certo. Esse 86 que a gente tem na linha dos 3 meses, ele é decorrente de ter tirado 14, né? Aí esses 14 são os 4? Não, né? Eu não tirei 14, veja só. Preste bem atenção para não se perder, porque é complicado. É fácil quando a gente entende, mas às vezes entender demora. Começou 100, tá certo? No segundo mês morreu 4. Sobraram quantos pacientes? 96. 96. Quando chegar aqui virou 86, por quê? Porque desses 96 que sobraram, 10, sabe Deus o que aconteceu com eles. Então, eu tirei 10 dos 96 que sobraram. Os que morreram, eles não têm como voltar. Porque morte não é um evento que você tem a volta. Não, então, é porque os 14, é porque na minha cabeça eu entendi as duas informações, era realmente 4 mais 10. Mas o que eu queria entender era por que a gente tirou os que morreram a partir só do terceiro mês, entendeu? Porque assim, o senhor tinha dito que no primeiro mês já tinham morrido os 4, tanto que isso influenciou na probabilidade de viver, que é de 96%. Mas quando vai falar do número de risco, ainda está o 100. Perfeito. Mas você perceba que depois que eu parei de um mês, sobram quantos para eu calcular? É como se essa Não, parte já morreu. Assim, daqui para cá, eu estou fazendo um cálculo separado. Então, se 4 morreram, eles não têm como entrar aqui, porque de um mês para frente, esses indivíduos já não estão mais em risco de morrer, porque eles já morreram. Acho que, tipo, os 8 morreram nesse período aí do Exatamente. Os 8 morreram terceiro entre o mês. primeiro mês e o terceiro mês. É, Exatamente. entendeu? Tu tá calculando a partir desse daí. Então, entra no mês do cálculo. Como se fosse. Perfeitamente. Né? Você vai ver que na prática, quando o computador calcula, cada vez que um morre, ele faz essa conta. É que, obviamente, para a gente que está fazendo na mão, fica uma coisa. Mas vamos supor, se entre um mês e 3 meses, com um mês e meio morrer alguém, o computador vai parar em um mês e meio e vai fazer a conta. É que aí fica uma coisa para fazer manual complicado. Então, eu estou dividindo por extratos maiores, mas imagine que eu parei 3 meses e vou ver todo mundo que entre um mês e 3 meses morreu ou não. Desde que eu tenha um dado. tá bom então, professor. Ficou claro? Brenda, esse N risco é como se fosse o seguinte: existem 100 pessoas em risco de morrer nesse período, entendeu? Deu para entender? É porque, na minha cabeça, não faz sentido a gente tirar quem morreu só no terceiro mês, entendeu? Porque se já tinham morrido 4 no primeiro mês, na minha cabeça era para estar 96 aí, entendeu? Essa é a minha dúvida. Mas a O meu gente não problema não tirou. é com a probabilidade. A gente não tirou quem morreu, Paloma. Foi Paloma ou Brenda? Brenda, desculpa. A gente tirou quem a Brenda, gente não sabe. Os 10 que a gente perdeu o segmento. Os que morreram estão aí. Nesses Eu entendi a 86, dúvida. né? Nesses 86, os que morreram, eles se enquadram. Os 8 que morreram entre um mês e 3 meses. Quem eu não sei e tiro do espaço amostral? Os 10 que desapareceram do mapa. Eu não sei o que aconteceu. Tá bom, então. Obrigada. Ô, professor, agora eu tenho uma pergunta. Essa análise não poderia ser feita ao final do estudo, não? Retirando os dados censurados, né, da amostra. Não Boa ficaria menos pergunta. Aí enviesado, você não não? vai ter uma coisa que é importante, que é o tempo. Você só vai ter a porcentagem de morte. Aí você pode fazer no final do estudo quantos por cento de pacientes morreram, por exemplo. Qual a informação relevante disso? Ela é relevante. Mas você, por exemplo, não tem um tempo esperado de morte, qual a expectativa, uma mediana de sobrevida. Você não consegue ver o tempo. E quando você faz essa análise, não interessa só o tempo de morrer, mas em quanto tempo cada paciente demorou para morrer. Né?
E aí sim, você tem uma variável que é mista, porque a informação não é só quantos morreram ou quantos não morreram, mas a informação é o tempo que as pessoas demoraram para morrer. Se você pegar com 2 anos de estudo e você chegar à conclusão que no final 30% estão vivos, mas qual o tempo médio que você espera de sobrevida quando dá esse tratamento? É 2 anos mesmo? Qual a mediana? É 3 meses? A maioria morreu no começo, a maioria morreu no fim? É uma terapia mais tóxica no início, uma terapia mais tóxica no final? Então, essa variável tempo, se você esperar terminar o estudo e só fazer um cálculo como se fosse uma variável categórica, binária, vivo ou morto, perfeito, dá certo. Só que você perde a informação preciosa, que é o tempo. Mas eu digo, e se eu registrar o tempo perfeitamente, só que em vez de fazer esse cálculo da retirada do espaço amostral durante o estudo, se eu fizer depois, e Não, você vai preservando o tempo, fazer, você pode fazer no final. Na verdade, quando você vai para o software, ele vai calcular isso quando sua planilha de dados estiver toda, eu vou mostrar para vocês, estiver toda planilhada. Mas o que é que o software vai fazer? Ele vai voltar e calcular por cada período de tempo. Professor, eu entendi, acho que entendi. ele quis dizer... Tá me ouvindo? Tô. Primeiramente, desculpa que travou tudo aqui. Eu tive que reiniciar. Mas, por exemplo, que saíram 10 do estudo, certo? Você perdeu o Certo. segmento deles. Aí você já ajustar no início ali que o N-risco seria de 90. Não, porque na verdade isso seria muito legal se você fizesse isso em tempo real. Né? Mas você não sabe, né? Você não consegue fazer esse cálculo em tempo real. Então, na verdade, quando você. Eu vou mostrar para vocês. Quando você calcular a planilha, o que vai ter na planilha vai ser 2 informações: o tempo que o paciente ficou em acompanhamento no estudo e se ele teve o evento ou não. E aí, baseado nisso, o computador vai quebrar. A cada tempo que alguém morreu ou teve o evento, ele vai fazer esse cálculo e vai botar para você. A forma como vocês estão falando seria perfeita se você ficasse 24 horas. Morreu alguém, desapareceu 2, vamos aqui. Mas na vida real, você vai planilhando a cada. Né? Existe um momento para você fazer o follow-up do paciente. Você não faz o follow-up do paciente como um Big Brother, no sentido de estar 24 horas olhando o paciente. Você faz o follow-up em momentos planejados do estudo. Então, claro, quando é um paciente de UTI, se você está estudando em UTI, o follow-up é até em tempo real. Mas se eu estou, por exemplo, vendo um paciente e o meu follow-up é a consulta ambulatorial, ele vir todo mês na consulta, eu só vou me aperceber que aquele paciente desapareceu quando vier o momento da consulta, ele não aparecer, eu tentar ir atrás dele e não conseguir contato. É aí que eu me apercebo que ele sumiu do estudo. Não sei se todo mundo compreendeu. Então, eu vou lá e registro até o último tempo que eu tenho de contato com ele. Isso pode ser feito também em análise de prontuário, né, professor? Exatamente. Eu já vou saber. Então, óbvio que na hora que você planilha bem direito, o computador vai fazer essas contas todas maravilhosas, mas ele vai fazer desse mesmo jeito. Certo? Aqui a gente está fazendo acochambrado, que eu estou fazendo aqui com vocês na canetinha, para vocês verem que é um cálculo que não é complicado de fazer. Ninguém vai pedir para você fazer isso à mão, mas é um cálculo que é factível de fazer, principalmente se você tiver um N pequeno aqui. Agora, imagine fazer isso com 10 mil indivíduos. Não dá. Então, o computador vai fazer nesse espaço de tempo. Porque, na verdade, e aí, respondendo a algumas perguntas, a gente não consegue alimentar o banco de dados em tempo real. A gente alimenta em espaços programados dentro do protocolo de pesquisa. Então, por exemplo, aqui eu estou falando de mieloma múltiplo, vamos supor que a consulta seja a cada mês. Por isso que eu estou quebrando. Está vendo que eu estou quebrando em meses? Porque pensando no racional de acompanhamento ambulatorial, provavelmente eu vou ver esse paciente mensal. Né? Quando chegou com 2 meses, como não morreu ninguém, eu não precisei mexer na tabela, porque eu não preciso fazer cálculo nenhum. Quando chegou entre 2 meses e 3 meses, morreram 8, vamos dizer assim. Então, eu vou lá e calculo quem desapareceu e faço a planilhinha. Alguma dúvida? Vamos botar Não, agora professor, com tranquilo. 5 meses. Aí, morreram quantos aqui? Nesse período de 3 Foram meses. 8. 8. Se eu tirar 8 de 86, dá quanto?
78. 78. 78. Aí vamos supor que eu perdi segmento de mais 30 pacientes nesses 2 meses. 30 desapareceram do mapa. Sabe Jesus o que aconteceu. Então, teoricamente, eu teria 78 em risco de morrer, mas 30 sumiram do mapa. Na prática, quantos pacientes eu vou ter aqui no momento de 5 meses em risco de morrer? 48. 48. 48. Aí vamos supor que morreram 15 nesse período. Qual é a probabilidade de morrer? 15 sobre 48, que isso vai dar quanto? 0,3125. Então, vou botar só 0,31 para ficar mais fácil. Então, aqui, a probabilidade de ver o complementar vai ser 0,69, perfeito? Aí, eu vou botar a multiplicação, vou pegar esse valor e multiplicar por 0,69. Ou seja, para ele sobreviver até o 5º mês, ele precisa ter... Quanto é 0,87 vezes 0,69? O microfone está desligado, Henrique. Tá mudo, Henrique. Continua mudo. 0,6, professor. Quanto? 0,6. 0,6. Isso? Isso. Perfeito. Então, o que eu já posso dizer daqui? Só para vocês entenderem, que o meu trabalho é de 1 ano, mas em 5 meses, a probabilidade de estar vivo é 60%, a priori. Ou seja, 40% espera-se que esteja morto em 5 meses, quando você inicia esse tratamento. Perceba que eu não cheguei nos 50%, ou seja, ainda não cheguei na metade. Por quê? Porque esse parâmetro, que no final de tudo, é o número que você vai mostrar. Né? No final de tudo, a gente vai transformar a estatística de Kaplan-Meier em 2 coisas, um gráfico e um parâmetro, que é a mediana de sobrevida. E o que é a mediana de sobrevida? A mediana de sobrevida é o tempo no qual 50% dos pacientes morreram e 50% espera estar vivo. E por que é mediana nesse caso? Porque sobrevida é sempre assimétrico. Começa todo mundo vivo e só vai morrendo. Você não tem a volta. Não tem como você fazer uma curva normal. Né? Eu não morro e volto depois. Então, por definição, uma das coisas mais loucas que você... Média de sobrevida. Média de sobrevida, embora às vezes para as pessoas leigas possa ser um número que as pessoas entendam até melhor do que a mediana, mas por definição, sobrevida é uma coisa assimétrica. Porque você, depois que morre, não volta. Então, o grande parâmetro que depois disso tudo vai sair para a gente são 2 coisas. Um gráfico, que vocês vão ver, e a mediana de sobrevida. O que é a mediana de sobrevida? É o tempo no qual 50% dos pacientes estão mortos após iniciar ou recaíram, ou seja, desenvolveram o evento estudado. E agora a gente vai ver mais ou menos da forma como eu vou fazer. Provavelmente a gente vai passar dela agora no momento de 7 meses. Tinha 48, morreram 15. Teoricamente sobraram quantos? 33. Perdão? 33. 33. Aí eu perdi segmento de mais 15. 18. 18. E sei que morreram 10. Então, qual é a probabilidade de morrer aqui com 7 meses? 10. 8 sobre 18. Não, eu sei que morreram 10. 10. 10 sobre 18. Deixa eu só botar uma borrachinha aqui. Professor, volta só um pouquinho como foi que chegou no 18. Já volto. Deixa eu só ajeitar esse para dar um espacinho melhor. Eu cheguei no 18 porque é o seguinte, nesse momento aqui, morreram 15. Então, dos 48 que aqui estavam, morreram 15, sobraram 33. Perfeito? Só que aí eu assumi, estou dizendo aqui que mais 15 eu perdi o segmento. Ah, eu só tinha ouvido 15, só tinha chegado no 33, mas foi porque eu usei o outros mesmo 15 número. agora. Exato. Ah. Aí eu perdi o segmento de 15. Beleza. Então, sobrou 18. Desses 18, morreram 10. Quanto é 10 sobre 18?
0,55. 0,55. Então, a probabilidade de estar vivo aqui é 0,45. Se eu multiplicar agora 0,45 por 0,6, dá quanto? 0,27. 27. Percebam que em 7 meses, a probabilidade de estar vivo é só 27%. Ou seja, meu tratamento é uma porcaria. Ou não, depende também qual era a expectativa de vida dessa população específica, etc., que eu estou estudando. Mas perceba que entre 5 e 7 meses, uma probabilidade de viver que era de 60%, passou para 27%. Ou seja, eu passei dos 50%. Então, a mediana de sobrevida vai estar no meio desse caminho que o software calcula para a gente. Ele diz para a gente quanto é exatamente, se é 5 meses e meio, se é 6 meses, se é 6 meses e alguma coisa, e assim sucessivamente. Ele diz para a gente exatamente esse valor, tá? E perceba uma coisa, e aí isso vai virar um gráfico que eu vou mostrar para vocês, que aí vocês, Henrique, você anotou todas as probabilidades? As probabilidades não, mas espera aí. Pronto, eu queria que você deixa eu tirar uma anotasse foto as aqui. probabilidades finais para a gente construir de forma grotesca aqui o gráfico. Eu anotei aqui. Pronto, anotou? Pronto, Beleza. eu vou construir de forma grotesca, desculpa, o Professor. gráfico, e depois eu vou abrir o software para vocês verem. Pode perguntar. Eu vou refazer a pergunta que eu ainda não entendi de um outro jeito. Vamos supor que ao final, eu não sei exatamente no exemplo, mas, sei lá, perderam o segmento 50 pessoas, né? Certo. Por que eu não tiraria esses 50 logo da primeira análise, no primeiro mês? Porque Já que eu não você- posso usar esses dados. Não, você pode, porque você pode ter seguido. Aí é o X da questão. Muito boa pergunta. Quem fez? Desculpa que não apareceu aqui para mim. Renan, professor. Renan, pergunta brilhante. Por que, Renan? Eu perdi o segmento de 50 pessoas, mas eu não perdi ao mesmo tempo. Cada dia que cada pessoa permaneceu no estudo viva é uma informação. Então, a estatística de Kaplan-Meier é uma forma de estatística para você utilizar toda a informação que você tiver disponível. Tem paciente que você vai ter perder o segmento no outro dia do estudo, mas tem paciente que, às vezes, você perdeu o segmento na véspera do estudo e você sabe que ele veio quase até ali. E aí, por isso que você só censura o paciente à medida que você perde ele do segmento, porque cada tempo de vida que ele participou, ele vai entrando nesses espaços amostrais, porque em cada corte de tempo, se você tem aquele paciente naquele corte de tempo, você tem como dizer que ele estava vivo naquele momento. Essa é a Entendi. grande Agora entendi. diferença, tá entendendo? Sim, sim. Que aqui eu consigo usar uma informação que se você for só tirar e não usar, que é vivo, que é o tempo, desculpa. O tempo, como eu te falei, um estudo de 1 ano, tem gente que você perde o segmento com 9 meses. Você sabe que durante 9 meses ele está vivo. Então, isso, nessa forma de cálculo, vai estar integrado. E esse paciente vai colaborar com esses cálculos até 9 meses. Depois ele sai. E isso agrega valor do que simplesmente você, no final, só pegar o balaio de gato de quem está vivo e quem está morto e fazer um cálculo simplório, porque você vai ter uma porcentagem de mortalidade, beleza, mas você não tem um dado que às vezes é muito importante nesse tipo de estudo, que é o tempo. Qual é o tempo médio? Grande pergunta que todo paciente faz para o oncologista. Todo mundo Quanto sabe. tempo eu vou viver, né? Qual é o tempo médio de expectativa de vida que eu tenho? Principalmente quando você dá uma notícia que é uma doença metastática, ou incurável, ou terminal. Claro, a gente nunca pode dizer o tempo de vida que ele tem, mas a gente tem uma ideia baseada nisso. Se não tivesse como a gente estudar isso, por exemplo, com uma técnica estatística como a de Kaplan-Meier, eu não sei. Eu posso dizer a ele, olha, no final de 5 anos, 40% das pessoas estão vivas. Mas a gente se baseia baseado na mediana, que a mediana é o meio. Então, a gente acaba sempre trabalhando quando alguém faz esse tipo de pergunta e ele quer a resposta. A gente, olha, em geral, em 4 anos, 50% dos pacientes morreram. Em geral, em 2 anos, 50% dos pacientes estão vivos. Porque a mediana de sobrevida nos dá isso, nos dá o tempo, que é importante, inclusive, para diversos planejamentos. Vou dar um outro exemplo, rápido. Eu começo um tratamento agora, vocês acabaram de ter aula de linfoma. Primeira linha para um linfoma indolente que não tem cura. Você resolveu tratar com alguma coisa.
Quanto tempo eu espero que o paciente fique em remissão antes de ele precisar tratar de novo? 1 ano? 5 anos? 10 anos? Isso é importante para o planejamento do segundo tratamento, para o planejamento da vida do paciente, para o meu planejamento, para o planejamento dele, para o planejamento dos custos em serviço de saúde. Então, eu só vou conseguir ter planejamento usando o tempo, e aí o tempo de sobrevida, não entendam só como está vivo, mas o tempo até determinado evento ocorrer, se eu tiver estudos que façam essa análise, que agreguem o tempo. Não só se a pessoa morre ou não, ou tem um evento ou não. Não sei se Só ficou que claro. nesse estudo aí, no caso, esse exemplo, perderam-se 55 pessoas, né? Foi mais da metade. Isso. Então foi meio complicado, assim, você verificar a sobrevida, tudo isso, com base em uma população tão pequena, né? Mas... extremamente complicado. E aí, obviamente, isso inviabiliza o meu estudo? Não. Mas na hora que eu fizer até porque quando você começa o estudo, você não sabe o que é que vai rolar. Mas você coloca lá nas conclusões que houve uma perda muito... Se você for parar para pensar, como você calculou, se foram 55 perdas de segmento, praticamente mais da metade da minha amostra eu perdi em algum momento. Então, isso, obviamente, perceba que, quando chegou do 5º mês para o 7º mês, a queda foi abismal, muito mais, não pelo número de pessoas que morreram, mas pela redução abismal do espaço amostral. Então, isso é uma limitação que, obviamente, na hora de escrever lá os resultados, vai se colocar, infelizmente, houve perda de segmento, etc, 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 etc. Embora, quando você tem uma amostra grande, em geral, essas perdas de segmento não devem ser impactantes. Mas com a amostra pequena, é. E é por isso que, para esses estudos, vocês têm, aí aqui não entra no mérito da aula hoje, que calcular o tamanho da amostra. Porque você tem que ter uma ideia, mais ou menos, todo estudo desse tipo, de quantos pacientes você precisa para ver uma diferença, não sei o que, não sei das quantas, e sempre tentar recrutar um pouquinho a mais, porque você já tem que... A gente sempre recruta mais ou menos 10 a 15, tenta recrutar 10 a 20% a mais de pacientes que a gente precisa, já porque a gente imagina que vai ter essas perdas de segmento por diversos motivos. Tá? Mas tem doenças que são raras e que, infelizmente, o N vai ser pequeno mesmo. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Quem anotou as probabilidades finais já estão anotadinhas? Então, já. Então, vou apagar aqui e eu vou construir um gráfico bem tosco. Depois, agora, eu boto o software para vocês verem como fica bem bonito. Eu vi que muitos de vocês fizeram o trabalho no Jamov, né? O Jamov é mais fácil de mexer, né? Ele é bem mais intuitivo, né? Bem mais tranquilo de você mexer do que o EasyR. Embora já o Jamov não faz análise de sobrevida, o EasyR faz. E é bem simples, é bem fácil fazer lá. Então, vamos lá. O gráfico, ele sempre vai ser um gráfico, como todo gráfico, que aqui no eixo do Y vai ter a probabilidade de viver, e no eixo X vai ter o tempo. Todo mundo começa aqui com 1, perfeito? E o gráfico ele só vai mexer quando houver um óbito. Então, o nome disso, só lembrando dessa estatística, o gráfico também, a estatística e o gráfico é tudo Kaplan-Meier. E vocês, como estudantes de medicina, têm que saber interpretar com toda a força do mundo, porque tudo que é em saúde, que é clínico, em geral, a análise de sobrevida agrega valor. Quando é clínico, eu estou falando coisa clínica mesmo, a análise de sobrevida. Então, qual foi o primeiro momento que teve um óbito aí? Foi com quantos meses? Um mês. Um mês. Pronto. Então, vou botar aqui 1 mês. Essa probabilidade, ela saiu de 1 para quanto? Para 96. Pronto, eu vou botar aqui 0,96.
Aí o gráfico que estava aqui em 1, ele vai cair aqui para 0,96. Perfeito? Deixa eu só tirar essa borracha aqui e tracejar com outra cor. Só para vocês verem. Uma coisa importante. Eu tive dado censurado aí nesse período? Ainda não. Não, muito bem. Aí qual foi o segundo período que eu coloquei? 3 meses. 3 meses. Aí deixa eu só fazer uma coisinha aqui para ficar bem, depois quando vocês assistirem a aula, ficar bem discriminado por cor, bem bonitinho, para ficar bem. 0,96, perfeito. Com 3 meses, qual foi a probabilidade de viver? 0,87. Pronto. Vou botar aqui um pouco mais para cima. 0,87. Aí o que é que eu vou fazer com esse gráfico aqui? Eu vou pegar ele, chegar aqui, quando chegar em 3 meses ele cai até 0,87. Só que concordam que nesse período eu tive quantos pacientes censurados? 10. 10. Aí, para mostrar que eu tive paciente censurado, eu vou fazer isso. Deixa eu botar com uma cor que chama bem a atenção no gráfico. Ele vai aparecer 10 tracinhos. Ó. Esses tracinhos significam que eu tive 10 pacientes censurados. Ou seja, essa informação desses 10 pacientes eu me perdi. Qual foi o outro tempo? 5 meses. Pronto, eu vou botar mais para cá só para fazer um gráfico bonitão. Obviamente o gráfico tem que ter uma escala, mas aí isso vai ser construído... aqui está totalmente sem a escala correta, porque eu estou fazendo na mãozona, mas o software ele bota tudo isso proporcional. Com 5 meses, quanto deu a sobrevida? 0,6. Então, vou botar aqui mais ou menos, só para ficar mais fácil. Aí, eu vou... e caio até aqui. Quantos pacientes eu tive censurado? 30. Aí eu não vou conseguir botar 30 tracinhos, mas vocês vão entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Perfeito? E, por fim, o último tempo que a gente tem do estudo, que é de 7 meses. Vou botar ele aqui para ficar bem... Qual é a probabilidade de chegar vivo em 7 meses? Baixou aqui para 0,27, né? Isso. Aí olha como o gráfico vai cair com toda a bexiga agora, por quê? Porque além de eu ter óbito, eu tive muito dado censurado. Aí ele vem, e cai até aqui, ó. Quando você tem pouco paciente, você vê como essa escadinha. Quando você tem muito paciente, acaba sendo mais uma curva mesmo. Você não consegue ver tanto esses degraus tão evidentes, porque é a curva. Quantos dados eu tive censurado aqui? Hein? 15. 15. Muito bem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E isso vai ser o nosso gráfico de Kaplan-Meier. E aí, uma coisa que é importante é isso aqui, que eu vou botar agora em laranja. Se você vir aqui, ó, e botar 0,5, é a mediana de sobrevida, que da forma como está aqui, ela está em alguma coisa entre 5 e 7 meses. Você não consegue tocar exatamente porque a queda não foi. Só que o software calcula para você. O que é a mediana de sobrevida? É o tempo no qual, como toda mediana, 50% dos pacientes estão vivos, 50%, a probabilidade de estar vivo é de 50%, a probabilidade de estar morto é de 50%.
que nesse gráfico fica ruim de tocar porque ele está toscamente desenhado, mas quando é aqueles gráficos tipo curva assim, ele toca. E esse parâmetro mediana de sobrevida global, mediana de... Aí depende do que você está estudando, mas é mediana de... Ele vai sair para a gente. Alguma dúvida? Por que tem que calcular que 50% estão vivos e 50% estão mortos? Porque, como tudo, muito bem, como tudo, você tem que ter uma medida de tendência central, né? Se você estiver fazendo um estudo com... Aqui eu fiz com 100, até que com 100 você consegue dizer alguma coisa. Mas imagine você está estudando 5.000 pessoas. Se você for calcular o tempo de vida, o tempo de morte de todo mundo, e botar lá, fica complicado. Então, você vai escolher um valor que, no geral, represente o meio de tudo. Então, acaba-se que a mediana é o meio de tudo. Então, a parte numérica dessa variável, olha como ela é uma coisa interessante, né? Uma variável mista. Então, ela tem uma parte categórica, que é se morrer ou não. Você vai dar na forma de probabilidade. É uma razão. 27% de risco de morte em 7 meses, tantos por cento estão vivos. E existe uma parte... Aliás, existe uma parte categórica, que é morrer ou não. Você vai dar isso na forma do que você faz com a variável categórica, que é uma razão, são porcentagens. Mas existe uma parte numérica, que é o tempo. E se alguém perguntar, certo, mas demoraram muito ou demoraram pouco para morrer? Aí você tem que dar uma medida de análise descritiva de tendência central para isso. Geralmente, nesse caso, vai ser a mediana. Por quê? Porque percebam que isso é uma coisa totalmente assimétrica. Vamos dar um exemplo que eu faço esse trabalho, esse mesmo trabalho, você me pergunta, e aí, no final, qual é a probabilidade do cabo estar vivo? Vamos supor que até o final do estudo não mudou, fica em 27%. Eu digo, olha, em 12 meses, 27% dos pacientes estão vivos. Aí você pode me perguntar, certo, mas morreram mais no começo ou morreram mais no final? Morreram logo no... A terapia é muito tóxica, que a maioria morreu no começo. Mas quem não morreu se deu bem? Ou a terapia tem pouca toxicidade, que a maioria morreu no final de doença mesmo? Como é o beabá? Aí eu vou dizer, não, na verdade, a mediana de sobrevida foi eu vou inventar aqui, 6 meses e meio. Ou seja, quando eu inicio esse tratamento, eu espero pelo menos que metade dos pacientes em 6 meses estejam vivos. Porque em estatística a gente não vai, em geral, responder individualmente. A gente vai dar uma medida que represente o todo. Entendi, professor. Obrigada. Então, professor, como faria para dar uma média de sobrevida? Não, você pode calcular o tempo de sobrevida de todo mundo e você vai dar uma média de sobrevida. Certo? Você teria que calcular o tempo de média. Um cara ficou no estudo, morreu 20 dias, outro em 8. Só que a média não vai refletir, porque, como eu te falei, perceba que aqui no começo morreu pouco, aqui morreu mais, e muito provavelmente, dependendo do tempo, né, mais gente teve menos tempo. Às vezes você vai ter uma média de sobrevida mais curta do que a verdade, porque muita gente foi se perdendo no começo, então você vai ter tempos de sobrevidas muito, assim, de acompanhamentos muito curtos. E aí a média, nesse caso, nunca é um parâmetro adequado, embora é só pedir para o computador calcular, ele vai calcular pelo tempo de seguimento que cada paciente tem no estudo. Porém, contudo, é definitivamente uma medida que não tem sentido, porque a sobrevida é algo assimétrico, por definição. É porque eu imagino assim, paciente perguntando assim, em média, quanto tempo... Pronto, aí você vai responder, em média, em 2 anos, 50% das pessoas, né? Uma coisa é o que o paciente pergunta, outra coisa é o que você responde, né? Em média, para ele está usando média no sentido, ele quer uma estimativa de tempo. Eu não sei que você esteja atendendo um paciente estatístico, e média para ele significa média, aí você responde, meu amigo, desculpa, mas aqui eu vou lhe dar a mediana. A média não vale. Mas para a população leiga, quando a pessoa está lhe perguntando média, é a visão que o leigo tem, o paciente como um todo, de uma estimativa de tempo. Então, você vai responder essa estimativa de tempo, só que você vai responder como? Espera-se que em 4 anos, 50% das pessoas estejam vivas. Né? Espera-se que, embora no seu caso,
significa também que 50% morreram, mas eu não sei dizer o seu caso especificamente, eu sei dizer que, em geral, as pessoas submeteram esse tratamento, tem uma expectativa de, em 4 anos, metade está viva. Tipo, pode dizer... Isso, rapidinho, isso se o tratamento for... Quando o tratamento for muito bom, às vezes o estudo acaba e você nem atingiu a mediana de sobrevida. Chega lá ao final do estudo e você diz, olha, em pelo menos 5 anos, 60% das pessoas estão vivas. Porque o estudo ele tem que acabar e tem tratamento que a doença não mata tanto e o tratamento é muito bom, que às vezes o estudo acaba e a mediana nem foi atingida. Você só tem um dado do final do estudo. Mas sempre trabalhando com esse dado de porcentagem com o tempo, certo? Alguém ia perguntar, desculpa. Não, só um comentário. Então, se o estudo for bem longo, de repente até tem esse dado aí, né, do PC. Aí esse nosso estudo aqui dá para dizer que mais ou menos 3/4 morreram depois de 7 meses. Exatamente, tá. Se você realmente tiver um estudo muito longo ou uma doença que morre muito, você consegue ter 25%, 50%, 75%, você consegue ter esses percentis também. Mas, como eu te falei, muitas vezes o que vai se apresentar, em geral, é a mediana. Mas, dependendo do tempo de acompanhamento, dependendo da doença, tem doença que mata muito rápido e que, no final do estudo, morreu todo mundo. 100% está morto em 2 anos. Ponto. Você não tem... Tirando quem foi censurado, mas do ponto de vista estatístico. Como tem doença indolente, que às vezes você acompanha 10 anos e para matar ou para progredir demora tanto que você tem até 80% tá sem doença em 10 anos, e assim sucessivamente. Professor? Eu. Não sei se você falou, mas se a pessoa retornar para o estudo, sei lá, não pôde ir no primeiro mês porque faltou o ônibus da prefeitura, sei lá, e lá para o 5º mês ela retorna. Excelente pergunta, gostei. Uma vez que você censurou o paciente, ele está fora do estudo, certo? Na hora que você colocou ele como um dado censurado, estatisticamente falando, ele não volta. Então, ele até pode voltar e ter o segmento clínico, de você fazer o acompanhamento, porque ele é um paciente do estudo, etc. Mas se você, na hora que já censurou aquele paciente, fez a conta com ele censurado, você pode até dar o suporte que um paciente num estudo desse vai ter, mas você já não bota ele mais na conta. Excelente pergunta. Que Ô, professor, você falou, às vezes ele demorou 2 meses para vir e apareceu no 3º mês, mas se você já censurou, já colocou como dado censurado, ele está censurado. Certo? Professor, e vamos supor que eu sou um paciente que consenti em entrar nesse estudo, mas em algum momento eu digo que eu não quero de jeito nenhum participar mais. Me tire desse estudo, que Pronto. seria um direito meu, né? Aí, nesse caso, eu sou excluído desde o começo, né? Não, você é excluído do momento que você retira o termo. Você assinou o termo, está valendo seus dados estarem no estudo. Porque você assinou. Beleza. Você Entendi. retirou, vamos supor, deu 4 meses, você se irritou, não quer mais participar, acha que o estudo é danoso, etc. Aí você pode... Retirou o dado, aqueles 4 meses que você consentiu, a gente pode utilizar. Estão vendo o IZA, gente? Estamos sim. Pronto. Então, vou fazer aqui 2 curvinhas de Kaplan-Meier para vocês verem. Percebam que eu já deixei aqui um banco de dados chamado TMO. Perfeito? Aí, eu vou só para vocês olharem, botar quais são as variáveis. E a gente vai... Então, olha as variáveis do banco. Eu tenho idade, sexo, certo? Idade é numérica, sexo é masculino ou feminino, female ou male. Eu tenho a fonte, né, qual foi o produto transplantado, se foi medula óssea, cordão umbilical, célula tronco-periférica. Eu tenho o tipo do doador, se for um doador aparentado ou não aparentado. Eu tenho a doença, então, se é acute linfoblástica leuquímia, acute mieloide leuquímia e assim sucessivamente. E perceba que eu tenho aqui embaixo, eu tenho um regime, se for um transplante mieloablativo ou não mieloablativo, e só para vocês entenderem, vocês não estudaram o TMO ainda,
mas só para vocês terem noção. Mas perceba que aqui eu tenho umas coisas que é o seguinte, ó. Overall survival, ou seja, sobrevida global. Vai ganhar 1 se o cara morreu. Vai ganhar 0 se até a última vez que eu vi a pessoa ela está viva. Então é assim que eu codifico para fazer a conta. Quem tem o evento eu vou codificar como 1. Quem não tem o evento eu vou codificar como 0. E olha aqui, ó, days, ou seja, dias até a sobrevida global. 584, 1600 sei das quantas. Então, eu tenho que, na hora da planilha, para fazer uma análise de sobrevida, eu tenho que dar 2 informações para o software. Se o cara teve o evento ou não e até quanto tempo eu acompanhei ele. De certeza, tendo o evento ou não. E aí, para fazer a estatística é bem simples, ó. Você vem aqui, tá vendo Survival Analysis? Todo mundo tá vendo aqui? Sim, sim. Aí, ó, Kaplan-Meier, Survival Curve and Log Rank Test. Então, eu vou criar uma curva de Kaplan-Meier. A variável tempo, eu vou dizer Days to Overall Survival. E a variável do evento, se teve ou não evento, Overall Survival. Então, eu tenho o tempo que todo mundo ficou em acompanhamento. E quando eu boto Overall Survival, eu sei se ele morreu ou não. Dou um play. E... cadê meu gráfico? Fiz todo uma... É porque faltou escolher a população embaixo, não foi não? Não, acho que não. Deixa eu descobrir o que é que eu fiz errado. Peraí. Deixa Overall Survival. Overall Survival. Pronto, acho que agora vai. Pronto. Tá aqui a curva de Kaplan-Meier. Bem bonitinha, né? À medida que vão, você perceba que você já não vê aquela coisa bem escadinha, porque eu tenho muitos pacientes, ó, percebam que tá rolando aqui os tracinhos. Joia? Só nesse tempo seria tipo contínuo, né? Exato. Você não tem 3 meses, 5 meses, não. Não, aqui é porque ele anotou, né, o tempo certinho de cada passo, que é o correto. Aqui é que eu fiz uma gambiarra para poder fazer a conta de cabeça. Mas você vai anotando exatamente cada tempo que o paciente seguiu. Perceba que ó, a curva cai. E deixa eu ver se aqui, ó, tá vendo que ele tá botando ó, todos os cálculos, ó? Todos os cálculos. Aí no final, ele me diz, ó, median survival. Ou seja, a mediana de sobrevida. Em dias. Dá quanto? 1578, né? Exatamente. Significa que, em geral, nesse trabalho aqui, os pacientes, 50% dos pacientes sobreviveram mais que 1.578 dias, se você quiser dizer assim. Aí depois, se você quiser transformar isso em meses, em anos, e aí depende do... Se um ano tem 365 dias, dá mais ou menos 5 anos. Né? Aí você, como você vai codificar a variável tempo, é uma questão individual, da forma que faz sentido para você. Certo? Mas perceba que no final ele dá aqui, ó, mediana de sobrevida, 1.578. Tá? Deixa eu mostrar outra coisa bem legal. Statistical Analysis Survival, de novo. Agora, em vez de eu pedir sobrevida global, eu vou... Eita, vocês estão vendo? Estamos vendo. Eu não sei o que aconteceu aqui. Ah, tá, não. Está pausado. Deixa eu dar o stop de novo e achar ele de novo aqui, que eu sem querer mexer nele. Pronto. Apareceu para vocês? Sim. Então, ó, em vez de eu pedir sobrevida global, agora eu vou pedir
se o paciente entrou em... Porque assim, sobrevida global está morto ou não. Agora eu vou fazer outra coisa. Quer ver se ele teve recaída. Fez o transplante. Você vê que tem doenças aí como leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide aguda. Em vez de eu calcular sobrevida global, eu vou calcular a sobrevida livre de progressão, ou seja, o tempo que eles demoraram até recair. Porque nem todo mundo que recai morre no mesmo dia. Às vezes recai, vai tratar de novo, enfim, e assim vai. Então, eu estou escolhendo days to relapse, ou seja, dias até a recaída, e relapse. Perfeito? Alguma dúvida? Não. E ainda vou botar aqui, show number at risk. Olha como saiu agora. Um gráfico de dias até sobrevida livre de progressão, se eu quiser chamar. Ele não só... Aqui eu já pedi para ele colocar, ó, em cada extrato de tempo aqui, quantos... Ele não vai colocar em todos, senão fica uma coisa muito poluída, mas ele vai colocar os números em risco. Então, veja como o gráficozinho vai descendo. Né? Tem um monte de dados censurados, ó, vocês percebam aqui. E se eu diminuir isso aqui, deixa eu fechar. Qual é a mediana de sobrevida livre de progressão? Você está vendo não há NA, ou seja, não atingida. Até o final do estudo, a mediana de sobrevida livre de progressão não foi atingida. Eu sei lhe dizer que ao final do estudo, em 828 dias, 67,4% dos pacientes estavam sem progredir. Então, quando a mediana não foi atingida, o que a gente vai ter é a porcentagem de pessoas que não tiveram o evento ao final do estudo, ao final do segmento. Não entendi, professor. Não era para ele dar um valor da mediana, não? Então, deixa eu fazer o gráfico de novo, que eu na verdade, apaguei. A mediana estaria aqui, perfeito? Ah, sim, entendi agora. Entendi. Perceba que ela não foi atingida. Até o estudo acabar, ela não foi atingida. Em algum momento do estudo, ela não foi atingida. Então, ele não tem como calcular algo que não foi atingido até o momento que você resolveu parar. Significa que até o tempo máximo do estudo, que vai ter aí, a mediana não foi atingida. Agora, você perguntar, o estudo parou com quanto tempo? Esse banco de dados é um banco de dados didático. Então, eu não saberia lhe dizer aqui exatamente, mas eu diria 2 anos, né? Como está 1000 dias, a 3 anos, alguma coisa desse tipo. Mas você que está fazendo seu estudo sabe o tempo que você acompanhou todo mundo. É porque, na verdade, essa mediana de sobrevida não é a mediana do grupo, né? É a partir de quando 50% dos pacientes estariam vivos. É isso? Não, ela é do grupo, eu estou acompanhando todo mundo. Terminou o estudo. Se terminou o estudo, menos 50% dos pacientes tiveram o evento, seja o evento morte, nesse caso aqui não é morte, é recaída. Se menos de pessoas, se menos da metade recaíram, significa que eu ainda não tenho uma mediana. Porque a mediana é o quê? 50% tem que ter tido o evento. Se terminou o seu estudo, menos da metade teve o evento, é porque você ainda não atingiu a mediana. Entendi. Professor, só mantendo esse gráfico aí, só para eu entender a leitura, então, dele. Então, basicamente, digamos que quando eu chego ali no dia, vamos dizer, 800, a partir do dia 800 não teve mais recaídas? Manteve o número? Ou seja, as recaídas mais no início da... Uma coisa importante, boa pergunta. Foi quem? Foi Raquel, né? Exato, Raquel. O gráfico, ele, teoricamente, só cai quando você tem um evento. Joia? Se você não tem um evento, ele vai ficar uma linha plana. Você tem um monte de dados censurados aqui, mas se você não tiver um evento, você não tem, o gráfico não muda, porque você não tem uma outra probabilidade para calcular. Então, provavelmente aqui, no dia mais ou menos 800 e tanto, até o final do estudo, ninguém mais recaiu. Então, ele parou aqui. Então, as recaídas nessa doença, digamos, são mais no início, né? Exatamente. Nessa coorte aqui, são mais no início. Se você for olhar aqui, perceba que o estudo para exatamente então, em 828 dias,
com 67% de probabilidade de, em 828 dias, você não ter recaída. Aí ele não tem mais dado. Depois disso, não aconteceu mais nenhuma recaída, então ele não faz mais cálculo. E como ao final de 828 dias, 67,4% não tinham recaído, respondendo a pergunta de Renan, 67%, Renan, é mais do que 50%. Ele não conseguiu atingir a mediana. Entendi. Agora, ó, vamos supor que em vez de acompanhar, sei lá, 2 anos, eu estou chutando aqui, o cabo acompanha 10, acompanha 20. Aí pode ser que isso vá prolongando, mas obviamente o estudo tem que parar em algum momento. Professor, volta lá no gráfico, por favor. Eita, peraí, deixa eu fazer de novo. Tá, enquanto você vai fazendo aí. Eu acabei fechando. Mas Eu queria entender... desculpa. Manda. Não, eu queria só entender por que no dia 0, quando o senhor foi fazer isso da remissão, a probabilidade não era 1, já que não era para ninguém ter tido remissão ainda. Muito bem. Boa pergunta. E aí, o que é que você sugere? Eu nem ideia, professor. Será que alguém morreu? Sei lá. Exato. Isso aqui provavelmente é que você só pode avaliar a remissão recair. No caso, a gente está avaliando recaída, né? De quem está vivo. Então, quando você tem muita morte no começo, acaba que a probabilidade aqui... A morte é uma forma de recaída, só que ele não... Você, assim, se o cara recaiu e morreu, ele entra como uma recaída, e às vezes, quando o dado geral... E aí é uma coisa importante. Quando o dado que você está estudando é mortalidade, obviamente todo mundo continua vivo, 100% está vivo no início do estudo. Mas quando o dado, às vezes, é uma coisa de outra natureza, às vezes você tem uma coisa importante, que é mais complicado de eu explicar, mas que você pode censurar à esquerda. Às vezes você censura alguns indivíduos antes de eles entrarem no estudo, porque entre você colocar ele no estudo e entre o dia que você coloca ele no estudo, ele assina o termo de consentimento e ele participar da análise real, vamos supor que ele já morreu. Ele entrou no estudo porque ele assinou o termo de consentimento e todo paciente ele entra no estudo ao assinar o termo de consentimento, mas aí no dele recaiu. Aí quando você vai fazer esse gráfico, ele acaba já saindo, ou ele foi censurado. Ele assinou o termo de consentimento, no dele foi censurado. Aí você não conseguiu ter um determinado espaço amostral de 100%, porque ele foi censurado à esquerda, como a gente chama. Ele foi censurado antes de você começar realmente a analisar os dados. Isso existe, mas, em geral, não teoricamente, é algo que você trabalha e tira da amostra, e aí o gráfico não ficaria 100%. Aliás, não ficaria assim. Se ficou assim, é porque essa análise estatística optou por mostrar que houve um certo grau de censura à esquerda. Censura à esquerda é aquele paciente que você censura para trás. Então, digamos que na vida real, esqueça esse detalhe técnico desse gráfico, que é uma coisa estatística mais avançada, e assuma que todo mundo vai começar em 1. Mas muito boa observação. Obrigada, professor. Não poderia ser, por exemplo, que ao iniciar a pesquisa, essa pessoa, ela já não estava na primeira vez do evento, mas ela já estava numa remissão? Não, eu poderia lhe dizer o seguinte, que ao assinar o termo de consentimento, você imaginou que ela estava em remissão, só que, na verdade, ela já estava com a doença em atividade. Então, isso acontece, é raro, mas isso acontece quando o critério de inclusão ele acaba não sendo cumprido de forma adequada e você descobre 2 ou 3 dias depois, ou um tempo depois, que aquele paciente, mesmo naquele tempo que ele acompanhou o estudo, às vezes ele entrou num cálculo, mas, na verdade, ele nem estava em remissão, por algum motivo. Um exemplo prático, você vai fazer um estudo, aqui é de transplante, aí você usou só o mielograma, o exame veio errado. Um exemplo prático, o paciente, na verdade, já estava com a doença, mas alguém analisou o mielograma errado, contou como se ele tivesse remissão. Alguns dias depois você descobre que, na verdade, ele já estava com a doença antes de começar o estudo. E você não tem como analisar tempo de recaída se ele já está com a doença. Aí você faz uma censura à esquerda. Entende?
ou tirar ele da análise, o que é melhor, porque fica menos confuso. Aqui eles preferiram fazer uma censura à esquerda. Porque às vezes o dado do paciente não serve para a recaída, mas ele serve para a sobrevida global. Não sei se você compreendeu. Sim. Uhum. Porque assim, uma coisa importante e vale para a pergunta, você pode tirar o paciente do estudo como um todo ou não. Só que às vezes é um paciente que, para analisar a recaída, infelizmente não dá, porque por algum motivo você achava que ele estava em remissão e não estava, mas ele serve para analisar uma sobrevida global. Então, você ajusta o dado dele da recaída e faz essa censura à esquerda para que ele permaneça no estudo para você analisar a sobrevida global, que ele, no caso, consegue ser avaliado. Que nesse caso é o motivo. Alguns pacientes não conseguiram entrar na análise da recaída porque já estavam com a doença, ou nunca entraram em remissão, por exemplo, mas você consegue analisar a sobrevida global. Certo. Agora, olha que coisa legal a estatística de Kaplan-Meier. Eu vou fazer um outro gráfico. Eu vou para a sobrevida global. Só que agora eu quero que faça duas curvas. Em vez de eu fazer a curva para todo mundo, eu quero que divida de acordo com o sexo. Quem morre mais, homem ou mulher, nessa condição de transplante, faz diferença? Então, eu posso pedir para ele fazer um gráficozinho, duas curvas sobrepostas. Se você dá uma comparada, e olha como ficou. Female em branco, desculpa, em pretinho, e masculino em vermelho, certo? E aí você olha que são curvas um pouco diferentes, mas não são tão diferentes. Aí a gente vai olhar lá nos valores, que é o que interessa para comparar. Né? Para as mulheres, a mediana de sobrevida global não foi atingida. Para os homens, a mediana de sobrevida global foi 1.242 dias, certo? Aparentemente, mulheres vivem mais do que homens, concordam? Sim, professor. Pronto. Aí você depois, aqui já não interessa para a aula de hoje, mas depois você pode fazer um teste estatístico e ver se essas curvas, qual é a probabilidade dessas curvas serem diferentes. E se caso o p-valor for abaixo de 0,05, você assume que essa diferença tem significância estatística. Nesse caso, quanto é que foi o p-valor aqui? 0,10. Eu acho que o André já falou de p-valor para vocês, né? Já sim, professor. Pronto. Então, quanto é que foi o p-valor aqui? 0,17. Como foi acima de 0,05, ou seja, acima de 5%, a gente assume que essa diferença não tem significância estatística, então até nos prove o contrário, elas são iguais. Então, você ainda consegue comparar curvas de diversos subtipos, de diversos estratos, e ainda fazer um teste estatístico para ver se essas curvas são diferentes ou não. Alguma dúvida? Professor, como é que se registra a perda de segmento aí no programa? Você vai registrar como 0, né? Porque, na verdade, você registra... Só um minutinho. Perdão. Foi mal, gente. Eu fui gritar pedindo café aqui. O que você vai registrar, Renan, na sua tabela, é simplesmente duas coisas. Você vai botar se o paciente teve o evento, o computador vai entender que ele morreu mesmo. E você vai botar 0 se ele não teve o evento. O computador vai entender que você acompanhou aquele paciente até determinado tempo e ele estava vivo até determinado tempo. Obviamente, todo mundo que chegar ao final do estudo, a princípio vai ter o mesmo tempo de seguimento. Só que se o cara teve tempo de seguimento antes, aí ele vai botar um tracinho e vai dizer assim, eu sei que ele estava vivo até esse ponto da curva. Então, na verdade, então se eu paro de alimentar a planilha, ele automaticamente entende
como perda de segmento, professor? Não, se você não tiver mais planilha, ele só vai calcular em cima dos dados que você tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver. Fica mais fácil para você entender se eu fizer isso aqui. Espera aí. Deixa eu ver como eu mostro aqui para você. Pronto. Tá vendo a planilha propriamente dita? Ainda não. Apareceu para vocês, não? Não, ainda estamos no layout do programa. Eu abri ela aqui. Deixa eu ver se eu preciso trocar o share screen. Então, peraí. Pronto, eu vou trocar. Apareceu agora? Pronto, agora sim. Então, veja lá. Pronto, ó. Overall survival. Quando eu boto 1, eu estou dizendo que esse paciente morreu, certo? Certo. Quando é que eu detectei a morte dele? Quando é que eu confirmei que ele morreu? 584 dias após o final do estudo. Aliás, após o início, desculpa, do estudo. Eu vou ver isso através de quê? Atestado de óbito, a data que ele entrou, a data que ele saiu e assim sucessivamente. Agora, o paciente aqui, número 5, é 0. Significa que ele não morreu, certo? Ele é um dado censurado, mas ele foi censurado quantos dias depois? 1.590 dias depois. Significa que a última informação que eu tenho desse paciente, com 1.590 dias, até 1.590 dias eu sei que ele estava vivo. Aí fica 0. Esse outro é 0, mas perceba, deixa eu pegar um 0 bem diferente aqui para vocês. 0, ó, tá vendo? Esse aqui que eu estou botando, deixa eu botar o laser point. Ele é 0, mas eu só consegui acompanhar por 953 dias. Entendi. Tá? Então o software vai censurar ele com 953 dias. Vai estar um tracinho ali, naquela curva gigante, equivalente ao dia 953. Obviamente, se você fizer essa planilha e não tiver definido quem é 0 e quem é 1, vamos supor que você não colocou nada aqui. Esse dado ele não vai usar para fazer o cálculo. Porque ele só pode calcular se ele souber o que aconteceu com o paciente. Entendi. Ou vice-versa. Você colocou um 0 aqui, mas não botou o tempo. Ele também não vai calcular. Para ele calcular, ele precisa ter o que aconteceu, se morreu ou não, e em quanto tempo você acompanhou de certeza. Na prática, como é a coleta desses dados, professor? Aí você que vai definir. Você vai ter que... Depende do que você está estudando. É banco de dados, é ensaio clínico. Tem várias formas de você coletar esses dados. Não existe uma forma única. Mas na hora de planilhá-lo, para o software calcular, você tem que planilhar 2 tabelinhas. Se está vivo ou morto ou recaiu, enfim, depende do que você está estudando. E quanto tempo de certeza você acompanhou. Normalmente, o que é que se faz? Se faz através, deixa eu só dar o stop share e voltar para o EasyR, que eu só quero mostrar mais uma coisinha para vocês. Normalmente, o que é que se faz? Você faz por data, que é o mais correto. Você coloca a data de entrada no estudo, você coloca a data de óbito, a data do último segmento, e aí depois você faz uma operação matemática para a data, transformar isso em dias, em meses, em horas, dependendo do que você queira trabalhar. Então, a forma mais correta é você entrar a data, vamos supor, o paciente entrou no estudo dia 30 de dezembro de 2019. É o dia que vai contar que ele está no estudo. Aí, ele morreu em 25 de maio de 2021. É a data da morte. Aí, o software vai fazer um cálculo com essas datas e vai transformar isso em dias para você. Ele entrou em 30 de dezembro de 2019 e morreu em 25 de maio de 2021. Isso dá quantos dias? Aí ele vai calcular, vai transformar em dias. Ah, mas eu não quero dias, eu quero meses. Aí você divide isso por 30. Aí ele vai dar meses. E assim sucessivamente. Beleza, professor. Obrigado. Vou só fazer mais 2 gráficos para vocês verem. Então, vou fazer a mesma coisa,
só que agora, em vez de eu pedir para ver por sexo, eu vou pedir para ver se houve diferença de acordo com o risco da doença. E olha aqui como essa diferença já está bem abismal, né? Quem viveu mais olhando esse gráfico? As pessoas que tiveram doença que alto risco ou pessoas que tiveram doença de baixo risco. Aí, o que é alto risco, baixo risco, obviamente, você vai classificar lá, vai dizer o que é alto risco, baixo risco, etc, etc. Mas aqui ele dividiu em 2 riscos de doença, alto risco e baixo risco. Quem viveu mais? Olhando Baixo esse risco. gráfico, você já consegue ver que é abismal, né? Ó, a diferença. Mas, vamos ver se essa diferença realmente ela foi impactante. Aí a gente vai olhar aqui o que ele vai colocar para mim. E se você for olhar, ó, quem tem alto risco, a mediana de sobrevida foi 331 dias. Quem tem baixo risco, a mediana de sobrevida foi de 1.578 dias. E essa diferença, quanto é esse p-valor, gente? Muito baixo. Exato. É 0,00000. Percebam que isso aqui é uma notação científica. Então, é abaixo de 0,05, com certeza. Então, não só a diferença ela existe, como ela teve significância estatística. Então, eu posso afirmar, estatisticamente falando, que há uma diferença de sobrevida quando submetida a transplante, blá, 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 porque aí depende do que você está fazendo aqui, entre os pacientes de baixo risco, em geral, tendem a viver 5 vezes mais, né, 1.500 e tantos dias em relação aos pacientes de alto risco, com a mediana de sobrevida de 1.500 e tantos dias. Ficou claro? Ficou sim, professor. Vamos fazer só mais uma. Professor, licença. Toda. Eu tenho uma dúvida em relação ao P. Geralmente, porque acho que eu posso estar errada, né? Mas acho que a Andrea Teles falou que o estudo, a pessoa vai fazer o estudo, ela pode escolher o P, né? Aí eu Sim. fiquei em dúvida, porque às vezes tem o 0,001, ou às vezes a pessoa escolhe o 0,05. Aí nesse caso, assim, que você adotou o 0,5, tem algum porquê? Não sei. Eu adotei o 0,05 porque, em geral, em trabalhos de saúde, é aceitável 0,05. Mas você está corretíssima. Na verdade, não é que você escolhe o P, porque o P-valor ele é um cálculo. Então, o P-valor vai ser sempre, depois de você calcular, é o valor que está sendo calculado. O que você vai adotar e tem que adotar antes de fazer o cálculo é qual o valor que você vai considerar para dizer que tem ou não significância estatística. Então, na verdade, você não vai escolher o p-valor que o teste vai dar, só para deixar claro. Na hora que você calcula um teste estatístico, o p-valor é uma probabilidade. Toda vez que eu fizer esse teste, não tem para onde correr. Vai ser esse valor aqui. 0,0, porque isso é um cálculo. Agora, na hora que eu estou fazendo o meu projeto, eu tenho que definir o quanto eu considero, né, para dizer que isso é significante, estatisticamente significante. 0, 10, 10%. 10% é muito usado, por exemplo, em ciências humanas. Você está lidando ali com questionários sociais, que muitas vezes tem muita falha, muito erro de planejamento, e que 10% de erro no questionário demográfico não é uma coisa absurda. 5%, que é o número mais convencional para ciências de saúde, 1%, né? Que isso é o quanto você aceita errar. Isso é que você que escolhe antes, certo? Dito isso, o p-valor vai ser o mesmo. Eu aqui escolho 0,05, porque a maioria dos trabalhos de saúde usam 0,05. Mas, por exemplo, quem fez a pergunta, desculpa? Ingrid, professor. Ingrid, se você estivesse estudando engenharia e você estivesse estudando, por exemplo, o quanto a probabilidade de um parafuso dilatar num voo e isso afetar a aerodinâmica da aeronave, você ficaria tranquila por 5% de erro? Não. Não. Então, para ciências exatas, quando você lida, por exemplo, com essas coisas de aerodinâmica, às vezes o nível de decisão que eles usam é 0,0000 e assim vai. Porque, na verdade, depende, né, o quanto você aceita de erro. Em geral, para ciências de saúde, aceita-se 5%. Mas você pode fazer um trabalho
e só querer 1%. É um direito seu. Desde que se esteja discriminado no projeto, certo? Previamente a qualquer Entendi, compra, professor. né? Obrigada. Bom, fazer só mais esse e fazer mais 2 só, porque eu quero que vocês vejam e entendam. Esse que é desse mesmo banco de dados, eu vou agora fazer uma curva, só que em vez de botar por risco da doença, eu vou botar pela... Cadê o tipo de doador? Ou seja, ele aqui fez uma curva de sobrevida entre doador. O R é related donor, ou seja, aparentado, e o E é unrelated donor, ou seja, não aparentado. Percebam, eu vou olhar os valores aí, mas percebam que, inclusive, as curvas se cruzam, né? Então, quando as curvas se cruzam, mesmo que tenha uma certa coisinha aqui, quando as curvas se cruzam, em geral, você já pode dizer que não tem. Você olhou, as curvas estão se cruzando, você já pode dizer que não tem diferença estatisticamente significativa, porque as curvas se tocam, elas se cruzam. Para você tentar ir atrás de ver uma diferença, elas têm que ser paralelas, elas não devem se tocar. Mas, vamos olhar o que é que ele calculou para nós aqui. E percebam, a mediana de sobrevida dos pacientes que foram submetidos a transplante aparentado foi 1.242 dias. E aos que foram submetidos a transplante não aparentado, nem foi atingida. Porém, essa pequena diferença, olha com o p-valor, 0,92, ou seja, totalmente sem significância estatística. Você pode assumir que é igual, o desempenho é igual, né? E é para isso que serve, né? Ou seja, para esse contexto desse trabalho, ser transplantado por um doador aparentado, teoricamente vai dar os mesmos resultados que ser transplantado por um doador não aparentado. Todo mundo compreendeu? Hein? Sim, professor. Pronto. Tudo certo, professor. Por fim, eu vou fazer só mais uma. Vou mudar o banco de dados. Fazer um banco de dados aqui. É um banco de dados de pacientes com hepatocarcinoma, certo? E aí, primeiro, a gente vai ver a sobrevida global dessa galera. E esse trabalho foi um trabalho onde um grupo recebeu interferon, né, que eram pacientes portadores de hepatocarcinoma, secundários a vírus da hepatite B. Então, eles dividiram em grupos, né, em quem recebeu interferon e quem não recebeu. Na época, né, o interferon imaginava-se que ao você melhorar o sistema imunológico contra o vírus, você também melhoraria o sistema imunológico contra o hepatocarcinoma. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para vocês é calcular a estatística de Kaplan-Meier. E perceba o seguinte, time to event. Aí tem um monte de variável, mas o que eu quero é isso aqui, ó, survive time. Joia? E o evento, recurrence, ou seja, aqui eu não estou analisando mortalidade, aqui eu estou analisando recorrência. Né? Esses pacientes, só para vocês entenderem, eles foram tratados, tiveram o hepatocarcinoma ressecado, e depois eles foram divididos em 2 grupos, quem usou interferon e quem não usou interferon, e aí foi ver a taxa de recorrência, né, desse hepatocarcinoma. Então, primeiro eu vou fazer a curva de Kaplan-Meier para todo mundo, e depois eu vou dividir pelo uso do interferon ou não. Então, a curva de Kaplan-Meier para todo mundo. Perceba que, né, é uma curva que, em geral, no global, a mediana de recorrência teve poucos dados censurados. Ó. Você vê que tem um dadozinho censurado aqui perdido no tempo e no espaço. Isso aqui também é em dias, tá, gente? Teve pouco dado censurado aqui no espaço, um aqui, outro ali, mas vejam como a curva, a priori, beleza, essa galera foi bem. Mas vamos dividir entre quem usou e quem não... Sim, aí vamos ver o que ele nos coloca aqui, né? Percebam que a mediana, a sobrevida mediana, aí nesse caso, como não é mortalidade, ou seja, livre de progressão, a sobrevida livre de progressão, a sobrevida livre de doença, livre de recorrência, como você quiser chamar, ela não foi atingida até o final do estudo. Mas vamos dividir agora para quem usou ou não usou interferon.
Então, vou pegar a mesma coisa e vou botar agora aqui essa variável interfero. Joinha? Beleza. Olha a diferença. O 0 significa que não usou. O 1 significa que usou o interferon como um tratamento para evitar essa recorrência. Pelo que vocês estão vendo dessa curva, quem vai melhor, quem recorre menos, o que usou ou o que não usou? O que não usou. O que não usou. Aparentemente, é abissal a diferença. Né? Vamos ver agora, lá nos dados que ele vai me colocar, se realmente é uma diferença que teve significância. Olhando esse gráfico, eu já acho que sim, mas vamos olhar o que ele colocou. E aí, quando ele coloca, ó, quem não usou interferon teve uma sobrevida livre de progressão em torno de 368 dias, ou seja, um Na ano. verdade, não, professor. Não atingiu, né? Ah, é o N, muito bem. Gostei, é assim que a gente vê quando a pessoa está atenta na aula. Parabéns. Todo mundo liga o microfone e bate palma. Aí, vamos, eu quero ouvir os barulhos. Valeu, Renan. Arrasou. Se garantiu, Renan. Parabéns, Renan. Perfeitamente, não atingida. Ou seja, quem não, você vê como o professor às vezes faz essas coisas de propósito, que é para ver se a turma está atenta. Então, parabéns, você realmente me deixou orgulhoso. Realmente, aqui é o N, a sobrevida está aqui, é não atingida. E quem usou interferon teve uma sobrevida livre de progressão, uma mediana de sobrevida livre de progressão de 568 dias. 1 ano e meio, vamos estar assim, não chega a isso. E o outro nem foi atingida. E essa diferença, quanto é que dá esse p-valor aí? Muito baixo. 0.00000000000000000. Porque aqui você está elevando uma coisa a menos 17. São praticamente 17 zeros à esquerda. Você precisa botar esse número? Não. Se você estabeleceu que é 005, como eu estabeleço aqui, nesse software está tudo padronizado para 005, eu só boto p-valor abaixo de 005. É o que interessa. Tanto faz se é 004, 001, 00... Você não precisa poluir um p-valor tão intenso assim. Se você usou 001, você bota p-valor abaixo de 001. Acabou, a pessoa entendeu que teve significância estatística. Alguma dúvida? Não, professor. Então, deixa eu só... Cadê? Pronto. Então, pessoal, leiam um pouquinho sobre Kaplan-Meier, sobre análise sobre vida. Eu vou ver se eu boto um trabalhinho e um textozinho razoavelmente para vocês lerem. Não é uma tarefa, é uma coisa para vocês, mas assim, análise sobre vida, embora ela às vezes é complicada de fazer, a gente precisa saber interpretar, somente quem lida com medicina. E assim, as duas grandes coisas que a gente precisa saber é olhar um gráfico de Kaplan-Meier, entender o que é uma curva de sobrevida, entender como ele é calculado, não que a gente precise calcular, mas entender todas essas questões de dados censurados, etc. E pegar e olhar se duas curvas de sobrevida são iguais ou diferentes e tirar o principal dado que normalmente se utiliza, que são as medianas de sobrevida. Agora, sobrevida, entenda-se, não quer dizer viver, é sobrevida livre do evento. Então, se você está estudando mortalidade, realmente sobrevida é igual a estar vivo. Mas se você está estudando recorrência, é livre de progressão. Se você está estudando... Um exemplo prático, sobrevida livre de internação. Você está estudando um paciente que teve ICC, você começou um tratamento novo para insuficiência cardíaca e você quer ver quanto tempo o paciente fica sem precisar reinternar por descompensação. Então, você pode estar estudando uma sobrevida livre de internação, sobrevida livre de nova gestação. Depende do que é o seu evento, certo? Mas o entendimento é o mesmo. Você vai ter uma curva de Kaplan-Meier, é importante vocês entenderem o que é um dado censurado, e é importante vocês entenderem e tirar aquele parâmetro mais importante, que no final vai ser a mediana, uma vez que essa curva sempre ela é assimétrica. Alguma dúvida? Não, professor. Muito bem. Então,
Boa, tá aqui, ó, que eu tô com saudade da sala de aula. Então, hoje eu vou ter a foto aqui do CCM. E muito obrigado, Henrique, pela ajuda. Obrigado a todos que colaboraram. Desejo a vocês um bom final de semana. Não vou abrir atividade, tá? Vocês já estão com muita coisa para fazer. Eu vou botar atividade para vocês não precisam responder, mas eu sugiro que vocês façam no tempo de vocês e quem tiver dúvida, manda lá no meu e-mail a dúvida específica sobre a atividade que eu respondo. Mas eu não vou cobrar que vocês me enviem. Eu vou botar uma atividade só para vocês treinarem, mas para vocês, tá? Eu vou botar um prazo qualquer, porque quando eu abro uma atividade tem que ter um prazo, mas na prática o prazo vai ter até o final do semestre. É para vocês fazerem e eventualmente, se tiver dúvida, mandar fazerem no tempo de vocês. Eu vou botar um trabalho científico, vou pedir para vocês darem uma lida e me tirar alguns dados de variáveis, etc., desse trabalho, mas é para vocês. Vocês não precisam me enviar, vocês já estão com muita atividade de tudo. Eu estou massacrando vocês na Emato e na pesquisa, já é muita atividade, é muita coisa, então é mais para vocês aprenderem, que o objetivo é que vocês aprendam, né? Quando o Henrique me perguntou se eu daria o prazo a mais para vocês fazerem análise estatística, foi assim que eu disse para ele e disse com toda a sinceridade do mundo. Me interessa mais que vocês aprendam a fazer e se vocês estão precisando de mais tempo para isso, vamos dar mais tempo, do que apertar só para você me mandar um papel que você vai mandar outra pessoa fazer para ter uma nota. Então, o objetivo que a gente quer aqui da disciplina é que vocês aprendam. Então, às vezes, se vocês estiverem precisando de mais prazo, não tem problema, a gente dá. É porque o objetivo para vocês aprenderem também a gente não pode estar dando prazos que são inatingíveis. E aí foi isso que eu até disse a Henrique. Henrique, meu objetivo é que vocês aprendam, então vamos estender o prazo tranquilamente para dar tempo de cada um fazer a análise e entender o que está fazendo, que é o mais importante. Senão você copia, cola, bota de alguém para ter a nota e não faz e não aprende. E o meu objetivo é que vocês aprendam. Então, por isso que esse novo exercício é para vocês fazerem no tempo de vocês. Se vocês quiserem me mandar, ótimo. Se não, se vocês entenderam, vocês tiram quem não entendeu, quem tiver alguma dúvida, me manda, que eu respondo sempre no meu tempo, mas, em geral, eu respondo vocês relativamente rápido. Perfeito? Perfeito, professor. Muito obrigado. Então, obrigado a vocês e até a Obrigada, próxima aula. professor. Lembrando que essa aula eu vou botar lá no YouTube e depois boto o link para vocês acessarem. Eu não vou botar no Google Classroom, que para mim está dando mais trabalho, eu vou botar lá no YouTube e aí vocês podem acessar no link do YouTube que eu vou colocar no SIGA. E vou sugerir aqui, apelar antes de encerrar, que vocês vejam um pouquinho, tirem 10, 15 minutinhos do tempo de vocês e dêem uma olhadinha nos vídeos que eu estou postando de incentivo a estudo, de vídeos esotéricos, né, mas que são importantes para vocês verem que né, o aprendizado não depende só da gente estar acordado a noite toda, tem outras variáveis e são palestras motivadoras que eu estou achando na internet e botando para vocês verem, para ver se vocês ficam menos ansiosos. E é importante, se vocês puderem, dar 10 minutos, tem outro vídeo que é de 8 minutos, outro vídeo que é de 12 minutos, tá? Alguns não da hematologia, outros não da pesquisa, mas cliquem quando vocês tiverem um tempo, deem uma assistida, porque eu acho que são mensagens importantes para vocês. Tá ótimo, professor. Obrigada. Valeu, professor. Obrigado. Obrigada, professor. Tchau. Obrigada, professor. Bom final de semana. Tchau, professor. Agora, para a discussão do TCC, viu?